Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho, de assuntos relacionados ao mundo do trabalho, de iniciativas de comunicação que tenham relação também com o mundo do trabalho, que é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um site, um portal chamado BR, que foi pensado, criado e é conduzido pelo Marco Damiani. Marco Damiani trabalhou em grandes jornais, já fez assessoria política, assessoria para o movimento sindical, mantém ainda boas relações com o movimento sindical e hoje vai explicar o que é esse site. A gente chama de site, portal, como é que é? Eu chamo de site, né? O melhor seria sítio, mas o português está em baixa e ninguém entenderia muito bem. Brasil, a gente tem amarelo no logotipo porque, apesar do pessoal ser de esquerda, acho que a gente perdeu a briga até pela bandeira nacional, por outro lado, e quero trazer isso para cá. O jornal tem 3 anos, iniciou com o apoio de centrais sindicais, que é uma coisa que eu me orgulho muito. A Força Sindical esteve conosco, a OGT esteve conosco, a CUT sempre foi uma parceira, a gente sempre buscou cobrir todos os setores do movimento sindical. E, nesse último período, eu no braço, com amigos em Brasília, com fontes boas aqui em São Paulo, né, que considero boas, tentando publicar assuntos de política e de economia com uma ótica editorial popular, de acordo com o que a gente considera ser o interesse popular. Damiani, eu digito no Google que endereço para acessar o site. direto lá, Brasil, por extenso.com.br. 2 é numeral. 2 é numeral. É a ideia do sinal gráfico, BR, é uma tentativa de explicação das coisas. Então, BR, também acessa, Brasil, por extenso, BR, .com e com BR. Esses endereços todos aí chegam na gente. A gente tem uma atualização diária. Há dias que a gente sobe 40 notícias, há dias que menos. A gente procura interpretar um pouco o fato e ser respeitoso com as fontes, inclusive a fonte do presidente da República. A gente tenta ter um tratamento de notícia para as coisas, mas para os fatos, mas com interpretação, ou seja, a gente já não sai da interpretação, a gente noticia e muitas vezes deixa o leitor chegar à sua conclusão. De outro lado, a gente procura ter, e vamos dinamizar isso, uma editoria sindical, ultimamente com um pouco de descuido aí, mas vamos voltar a acentuar isso, porque a gente sabe que boa parte da nossa audiência vem dos trabalhadores organizados mesmo. Ô, Damiani, agora, toda publicação ela tende a ter um padrão, é preciso que tenha, né? Padrão de texto, de fotos e de edição, como é que vocês definem lá no Brasil ? Essa é uma coisa interessante, porque a gente tem que sair pegando informações de várias fontes. A grande dificuldade é a fotografia. Havia, até pouco, uma agência criada pelo Ricardo Stuckert, a Fotos Públicas, que terminou uma experiência muito interessante de fotos que você poderia acessar, já garantidos anteriormente os direitos autorais, fotos cedidas pelos autores. Eles eram um grande banco de fotos. Essa experiência durou uns 2, 3 anos e terminou. Uma fonte que a gente usava muito para foto era a Agência Brasil, mas a Agência Brasil quase terminou. Era impressionante a qualidade que a Agência Brasil alcançou até o final ali do governo Dilma. Há também uma discussão muito distorcida sobre noticiário estatal, agência estatal. A imprensa privada nunca vai aceitar essa ideia, mas era impressionante a quantidade de notícias interessantes e bem feitas, bem apuradas, que se tinha ali. Agora a Agência Brasil está prometendo um site novo, uma nova configuração, e vamos ver o que vem, mas já teve até demissão lá e, de acordo com a política de comunicação desse governo, não deve ser coisa
boa. O que eu não tenho nenhuma expectativa nesse sentido. Então, em relação a fotos, é uma caça muito difícil do que não tem direito autoral, do que é público. O noticiário, a gente tem todas as fontes. Você pode dizer, os sites pequenos dizem todos trabalham para nós, mas não é bem assim, quer dizer, você tem que confidenciar muita coisa. E eu acho que sobra espaço para a interpretação. E esse trabalho que você faz muito bem, de entrevistas, de dar voz a pessoas aí de vários setores. Acho que a internet cumpre muito bem, com brilhantismo, esse papel de pulverização, de ampliação de quem põe a cara, de quem fala, quem se comunica. Era, de fato, uma sociedade muito fechada, com jornais familiares e, eu acredito, uma televisão só. Quer dizer, quando se fala que o Brasil não é um país, é uma fazenda, eu tendo a concordar, porque, quer dizer, a gente não tem diversidade, né, de comunicação. A internet está suprindo isso e eu espero que cada vez mais. Agora, de todo modo, o campo da internet, do site, dos blogs, é um cipoal, né? Você tem tudo quanto é tipo de publicação ali. O campo da esquerda produz muita coisa, às vezes miúda, até Ctrl+C, Ctrl+V, dá lá um banho de loja no texto e segue. Agora, evidentemente, que um site que tem o seu perfil, ele precisa ter linha editorial, ele precisa ter conteúdo, precisa ter edição. Por exemplo, o Brasil 247 tem isso. O Vermelho tem, né? Então, como é que você, embora não seja necessariamente um site de esquerda ou ligado a um partido, mas é do campo progressista, como é que você se diferencia e atrai o público? Eu fundei, né, estive junto com o Leonardo Atushi no 247. A gente levou o jornal no site de zero. A minha fase terminou em 600 mil seguidores no Facebook, que é um tipo de cálculo, e hoje o Léo tem 1 milhão para mais. Como é que a gente chegou de 0 a 600? Notícias exclusivas. O Léo, enfim, tinha lá muita informação de primeira, mas muita interpretação também. Eu vejo que há espaço para um olhar do ponto de vista do trabalhador, eu insisto, no que o Brasil produz de notícias. Se fosse ser um pouquinho esquerdista, eu diria que a interpretação pequeno-burguesa que a gente vê nos jornais, nos colunistas, ela não é suficiente. Eu, sim, sou de esquerda, eu fui militante, e também me orgulho disso, do Partido Comunista Brasileiro, e uma coisa que eu digo para os meus amigos, para os colegas, e que é reconhecida no nosso campo, é que comunista sabe fazer jornal. Não fui eu que inventei isso. Então, eu tive também a sorte de passar pela Voz da Unidade, eu tive a sorte de passar pela Editora Boré, de fazer jornais sindicais, e acho que carrega um pouco, está no meu DNA, essa coisa de escrever, hoje se diz muito facilmente, com lado, mas escolher o que é interessante para esse lado e dar a visão, ajudar na leitura dos fatos para o povo deste lado, não é tão simples, mas tem uma história aí por trás. Eu me divirto fazendo o jornal e fico feliz hoje com quase 100 mil seguidores no Facebook, que é uma leitura. Fico feliz muito com as cartas que a gente recebe. As notícias do jornal são muito comentadas. Do meu jeito aqui, quer dizer, proporcionalmente à minha audiência. A gente tem posts com, sempre, muitas vezes, com mais de 100 comentários sobre o assunto em si. E também me orgulha ter comentários a favor e contra os fatos que a gente aponta, ou seja, os dois lados aí se manifestando. Porque um dia, essa divisão nacional, pelo menos na base da sociedade, ou da classe média para baixo, meu Deus do céu, vai ter que acabar. Deixar essa briga para a elite e classe média e povão voltar, ou pela primeira vez se unirem para esse país ir para frente, porque o racha é isso, abriu-se o fosso e a gente caiu dentro. Ô, Damiani, agora, evidentemente, que ninguém trabalha sozinho. Você é o exército de um homem só, ou você tem uma equipe, tem colaboradores, tem colunistas? Como é que você está tocando o site? Porque, na verdade, o informativo eletrônico ele é 24 horas. É 24 horas, sim. Eu começo a publicar a partir das 7 da manhã, vou até umas 8 ou em edição extraordinária. Hoje eu só estou aqui na boa falando contigo, porque já noticiei
a exoneração do Vélez e a nomeação do Abraham, que ele botou agora no Ministério da Educação, que é ligado ao Olavo de Carvalho, que é ligado ao mercado financeiro, essa coisa toda. Eu tenho, como disse, boas fontes que me alertam para notícias de São Paulo e Brasília. E o copydesk é meu. Os títulos, que eu acho que é uma coisa que eu vejo como importante, não sei se sei fazer, procuro fazer direito, porque eu vejo a informação na internet cada vez mais veloz. Uma experiência pela direita ou pelos meios tradicionais aí, vitorioso é um antagonista. As notas deles têm 3, 4 notícias, porque são exclusivas, muitas vezes, tem 3, 4 linhas. Ou seja, a gente não precisa mais escrever muito para ser lido e para ser entendido. As coisas podem ser um pouco menores do que dá menos trabalho. Algumas vezes, né? Porque também tem que ter a sacada de outro lado. Mas eu estou procurando ampliar, procurando fazer parcerias. Agora a gente vai entrar com uma seção forte de educação financeira, com economistas aí colocados no mercado para orientar o nosso leitor, que eu vejo um leitor que é a dona de casa e o trabalhador. Eu gosto muito desse público, sabe? Eu vejo que não é o pessoal engajado, mas é o pessoal engajado num partido, muitas vezes nem mesmo num sindicato. Não estou elogiando esse perfil, mas é um pouco o retrato que a gente tem da sociedade. Quer dizer, se todo mundo fosse de esquerda, não teríamos saído do poder. Todo mundo fosse comunista, acredito que estaríamos bem melhores. Todos estivessem nos sindicatos, os salários e os direitos estariam melhores, mas o pessoal saiu. Então, eu estou interessado em conversar com esse pessoal que recuou, que não foi ganho para uma posição mais crítica, a dar o passo à frente. Perfeito. Olha, você que nos acompanha na rede da agência sindical, é muito comum, eu sei que as pessoas acessam ao site do DIAP, importante, do DIESE, da Força Sindical, da CUT, às vezes até da agência sindical. Agora você tem mais uma opção, que é o Brasil 2 Pontos. Digite lá e você verificará um conteúdo dinâmico, democrático, amplo, porque as boas coisas na comunicação são as coisas amplas. E senão você vai para a igreja rezar lá a tua Bíblia e fica sectário. No jornalismo não pode ser assim. Então, parabenizo o Damiani. Se você quiser ter acesso à informação de qualidade, com variedade, com edição, né, bem editado, que é o que eu sempre digo, né? A edição é igual arranjo. A música pode não ser muito boa, mas se você fizer um bom arranjo, você salva a música. A edição é aquilo que dá qualidade, que dá orientação na informação. Então, Brasil, 2 Pontos, acesse, vale a pena.